Mais uma vez estou aqui para falar da palavra de Deus e hoje vou falar sobre o tema tentação de Jesus. Nós temos que saber que o diabo tentou Jesus, se era o Filho de Deus, ele tenta também a gente. E estamos lendo então em Mateus 4, a partir do versículo 1, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que aquelas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és Filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para te guardar, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em pedra alguma. Você vê que aqui o diabo tentou também com Jesus, e ele sabe que tenta a gente também, mas só que ele sabia que Jesus estava sem comer há 40 dias e 40 noites de jejum e foi levado. E ele entra no ego da pessoa. Ele chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que aquelas pedras se transformem em pães. Porque ele sabia que Jesus não comia 40 dias e 40 noites. Por isso que eu já falei em pregação aqui, que o diabo sabe que nós estamos fazendo e falando o que está no nosso coração e não sabe. Como Jesus estava em jejum e foi levado ao Espírito Santo, ele ficou sabendo. Ele chegou lá e tentou tirar Jesus do cérebro. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que aquelas pedras se transformem em pães. E Jesus disse para ele, pegou um versículo de Deuteronômio e respondeu para ele: nem só de pão verão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo pegou Jesus e, vendo aqui, vamos ler para poder a gente seguir o lado. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondendo: está escrito, não só de pão verá o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és Filho de Deus, atira aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em pedra alguma. Então você vê que ele tentou Jesus de uma maneira, como Jesus citou a palavra de Deus, ele foi e também levou Jesus do outro lado e também citou a palavra de Deus. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falar: está escrito, isso é de Deus, mas quem que está falando? É o diabo ou é Deus que está falando? Por isso que a gente tem sempre que orar a Deus, saber se aquela proposta, aquela oferta está vindo de Deus ou do diabo. Nesse caso agora, ele levou Jesus, sabia que ele não estava comendo 40 dias e 40 noites, e disse para ele: se tu és Filho de Deus, atira aqui abaixo. Não, se tu és Filho de Deus, mande que aquelas pedras se transformem em pães. E Jesus não veio atender ao diabo, ele foi atender a Deus, que tinha mandado ele tirar 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. Então pegou um versículo de Deuteronômio e citou para ele: nem só de pão verá o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo então pegou ele, levou num pináculo do templo e disse para ele: se tu és filho, atira aqui abaixo, porque está escrito. Aí citou o Salmo 91, 11 e 12 para Jesus, que é essa parte que está escrita aqui. E está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito para te guardem, e eles tentarão nas tuas mãos para que não tropece em pedra alguma. Então você vê que o diabo também fala da palavra. Então nós temos que observar todas as propostas que são feitas para a gente, se está vindo de Deus ou do diabo. Jesus foi tentado pelo diabo e Jesus citou a palavra, o diabo foi, levou ele ao pináculo do templo e também tentou a ele e também disse a palavra da Bíblia Sagrada para ele também. Então nem todo mundo que está falando a palavra de Deus é de Deus. Nós temos que observar tudo. Pode fazer uma proposta para nós, como fez para Jesus aqui, e não sendo o próprio Deus fazendo. A pessoa está sendo usada pelo inimigo para tirar a gente do sério. Por isso que a gente tem que tomar o nosso devido cuidado, fazer a nossa parte, para que quando isso acontecer, a gente não cair na cilada do inimigo e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que meditar na palavra, viver em santidade com a palavra e ter certeza que antes de tomarmos uma decisão, nós temos que consultar a Deus para saber se aquilo que está vindo, falando para nós,
está vindo de Deus ou do inimigo, para que a gente possa então não tomar a posição que o inimigo está querendo nos derrotar, e sim tomar a posição que Deus determinou para nós, fazer as coisas segundo o que Deus determinou, não quanto o inimigo. Porque se fizermos quanto o inimigo, nós vamos correr e vamos atropelar. O Jesus, depois que ele citou isso, Jesus disse para ele: estenderão nas tuas mãos, porque não tropeça pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Eles tentaram destruir Jesus, citando a palavra, e Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus. Ele está querendo que Jesus cedesse e tentasse, forçasse, e para que ele, Jesus, não ficasse em comunhão com Deus. É isso que acontece conosco também. Temos que tomar o nosso devido cuidado antes da resposta, tomar a decisão. Vamos orar a Deus e depois ele vai dar a resposta para nós, e nós então vamos confirmar sim ou não, ok? Jesus abençoe. Muito obrigado, até a próxima. Oh Jesus, liberta nosso coração.